Três temas Rosa Cruzes para a gente esmiuçar um pouco mais a respeito do mesmo, e a fim de que a gente possa seguir nesse estudo, vamos dar seguimento aí com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Jesus e Cristo Jesus. Jesus foi educado pelos essênios e alcançou um elevado grau de desenvolvimento espiritual durante os 30 anos de uso do seu corpo. Podemos dizer, um parêntese, que os essênios constituíam uma terceira seita na Palestina, além das duas mencionadas no Novo Testamento, os fariseus e os saduceus. Os essênios formavam uma ordem extremamente devota, muito diferente da dos materialistas saduceus e completamente oposta aos hipócritas e vaidosos fariseus. Evitavam toda menção de si e de seus métodos de estudo e de adoração. Esse particular explica porque nada se sabe deles, nem são mencionados no Novo Testamento. É lei do cosmos. Por mais elevado que seja, nenhum ser pode funcionar em qualquer mundo sem um vínculo construído do material desse mundo. Veja o diagrama 2 de 14. Por esse motivo, o corpo de desejos era o veículo mais baixo do grupo de espíritos que alcançaram o estado humano no período solar. Cristo, um desses espíritos, era incapaz de construir para si um corpo vital e um corpo denso. Podia ter trabalhado sobre a humanidade com um corpo de desejos, do modo que fizeram como espíritos de raça, seus irmãos mais jovens, os arcanjos. Jeová lhe teria aberto o caminho para entrar no corpo denso do ser humano. Todas as religiões de raça foram religiões de leis, originadoras do pecado como consequência da desobediência a essas leis. Tais religiões estavam sob a direção de Jeová, que, tendo por veículo inferior o espírito humano, está correlacionado ao mundo do pensamento abstrato, onde se origina o separatismo, conducente ao benefício próprio. A unidade era impossível. Precisamente por esta razão, foi necessária a intervenção de Cristo, que possuía como veículo inferior o unificante espírito de vida. Por esse motivo, devia aparecer como um ser humano entre os seres humanos. Devia entrar num corpo humano denso, porque unicamente de dentro é possível conquistar a religião de raça, que afeta o ser humano de fora. Cristo não podia nascer num corpo denso, não tendo nunca passado por uma evolução semelhante à do período terrestre, teria de adquirir primeiramente a capacidade de construir um corpo denso como o nosso. Porém, ainda que tivesse essa capacidade, seria inconveniente para um ser tão elevado empregar energia na construção do corpo durante a vida pré-natal, a infância, a juventude e levá-lo até a maturidade indispensável. Ele deixara de empregar ordinariamente o espírito humano, o corpo mental e o de desejos, embora tivesse aprendido a construí-los no período solar e retivesse a capacidade de construí-los e de neles funcionar quando fosse necessário. Cristo usou todos esses veículos próprios e só tomou de Jesus os corpos vital e denso.
Quando Jesus atingiu 30 anos de idade, Cristo penetrou nesses corpos e empregou-os até o final de sua missão, no Gólgota. Depois da destruição do corpo denso, Cristo apareceu entre os discípulos em corpo vital, no qual funcionou ainda durante algum tempo. O corpo vital é o veículo que ele empregará quando aparecer novamente. Nunca tomará outro corpo denso. Com isso, se relaciona o objetivo de todo o treinamento esotérico, de que falaremos mais tarde, que é trabalhar sobre o corpo vital para construir o espírito de vida e acelerar seu desenvolvimento. Quando tratarmos da iniciação, será possível dar outros pormenores. Agora, não é possível dizer mais sobre o assunto. Esse ponto já foi parcialmente tratado ao descrever os acontecimentos relativos à existência pós-morte. Rogamos ao estudante tenha em conta o seguinte: se supõe que o ser humano, antes de entrar no esoterismo, já deve ter conquistado em grande extensão seu corpo de desejos. O treinamento esotérico e as primeiras iniciações são destinados a preparar o corpo vital, a fim de ser organizado o espírito de vida. Jesus, quando Cristo tomou o seu corpo, era um discípulo de grau elevado, e por conseguinte, seu espírito de vida estava organizado. Vemos, portanto, que o veículo inferior em que funcionou Cristo e o mais bem organizado dos veículos superiores de Jesus eram idênticos. Cristo, ao tomar os corpos vital e o corpo denso de Jesus, se encontrou com uma série completa de veículos, desde o mundo do espírito de vida até o mundo físico. Jesus já alcançara as mais elevadas vibrações do espírito de vida e passou por várias iniciações para obter o necessário efeito sobre o corpo vital. O corpo vital de um ser humano comum ter-se-ia paralisado instantaneamente sob as intensíssimas vibrações do grande espírito que entrou no corpo de Jesus. Até esse corpo, puríssimo e ultrassensível como era, não podia suportar durante muitos anos os tremendos impactos vibratórios daquele. Quando lemos que, em certa ocasião, Cristo se afastava dos seus discípulos ou caminhava sobre o mar em sua procura, o esoterista sabe que Cristo tinha abandonado momentaneamente os veículos de Jesus para lhes dar descanso, deixando-os ao cuidado dos irmãos essênios, que, melhor que Cristo, sabia como deveria cuidar de tais veículos. Esta sessão foi consumada com pleno e livre consentimento de Jesus. Ele soube que, durante a encarnação inteira, estava preparando um veículo para Cristo. Submeteu-se alegremente para que o desenvolvimento da humanidade pudesse receber o gigantesco impulso que lhe foi dado pelo misterioso sacrifício do Gólgota. Como se vê no diagrama 14, Cristo Jesus possuía os 12 veículos que formam uma interrupta cadeia desde o mundo físico até o próprio trono de Deus. Portanto, ele é o único ser do universo que está em contato ao mesmo tempo com Deus e com o ser humano. É capaz desta mediação porque experimentou pessoal e individualmente todas as condições e conhece todas as limitações incidentais à existência física. Cristo é o único entre todos os seres dos 7 mundos. Unicamente ele possui os 12 veículos. Ninguém, a não ser ele, é capaz de sentir tão elevada compaixão e compreender tão amplamente a situação e as carências da humanidade. Ninguém, só ele,
está qualificado para trazer o remédio que satisfaça todas as nossas necessidades. Assim, ficamos conhecendo a natureza de Cristo, o iniciado mais elevado do período solar, que tomou os corpos vital e denso de Jesus para poder funcionar diretamente no mundo físico e aparecer como um ser humano entre os seres humanos. Se o seu aparecimento se desse de maneira milagrosa, estaria em desacordo com o plano evolutivo, porque, ao final da época Atlântica, a humanidade obteve a liberdade de agir bem ou mal. Para aprender a se dominar, não podia ser empregado sobre ela nenhuma coação. Devia conhecer o bem e o mal por meio da experiência. Antes desse tempo, os seres humanos tinham sido conduzidos, voluntariamente ou não, mas depois se deu a eles liberdade, sob diferentes religiões de raça, cada uma delas adaptada às necessidades de cada tribo ou nação. Bom, pessoal, então, como a gente mencionou e como de costume, nós vamos aí verificar e debruçar um pouquinho mais a respeito de 3 terminologias Rosa Cruz. Sendo a primeira, a gente vai começar aí com uma pergunta, né? E vamos debruçar um pouco sobre ela. Quem foram os essênios? Nossa, muito bom. Por sequência, uma outra pergunta: quem é Cristo para a Rosa Cruz? E por fim, quem é Cristo Jesus para a Rosa Cruz? Ok? Os essênios, os fariseus e os saduceus, como nós vimos aí no texto do conceito, eram as 3 principais seitas que existiam dentro do judaísmo no tempo de Cristo. E nós vimos aí que os fariseus, eles eram constituídos por quem que era por quem era constituído os fariseus? Quem vocês creem e entendem que eram os fariseus? Fazendo uma analogia com hoje, né? Pode ser. Tá. Eu vou arriscar. Pode falar. Era aquele da tribo dos levitas, que eram sacerdotes, ou não? Não, mas quase. Então, os escribas, os fariseus, eles eram constituídos pelos doutores. Doutores da lei. Era o Torá, né? E pelos escribas, tá? Eles consideravam tão rigorosamente a letra em si, o texto, que perdiam de vista o espírito dela. Né? Ou seja, mais ou menos um pouco de como a gente lê e estuda a Bíblia. Então, presta atenção para nós. Né? Nossa, eles liam, mas não praticavam, era isso? Não, estritamente o que estava escrito. O que estava escrito, o pé da letra, e não nas entrelinhas. Não via a essência, né, do que estava sendo escrito, né? Sumarizando, eles eram tradicionalistas, ok? Mas nós vamos falar mais especificamente sobre os essênios. De todo modo, quem eram os saduceus? Aí entra o que a Magali respondeu. Era uma classe de sacerdotes. Entretanto, os sacerdotes, eles haviam perdido a luz interna. Tá? Eles se absorveram nos interesses mundanos ou materiais. Eles não acreditavam também nos anjos e nem na imortalidade da alma. Por isso são considerados materialistas religiosos. E agora, os saduceus, quem não acreditava em anjos? Os saduceus. Os fariseus acreditavam. Os fariseus acreditavam. Entretanto, os religiosos, né, que eram justamente os sacerdotes, não acreditavam.
Porque realmente é um absurdo, né? O Saduceu também não acreditava em vida após a morte. Não. Era 100% materialista. Materialista. Então, para que sacerdote, né? Pensando bem, você não tem Eles acreditavam na ressurreição. Ah, tá certo. E agora, entrando aí no ponto focal, quem foram os essênios? O texto do Max Rendel, ele trata diretamente sobre isso, né? Ou seja, os essênios foram os religionários da nova fé. Eles preparavam de maneira silenciosa o caminho para a vinda do Cristo, da vinda do Cristo. Bem à frente. Muito. A gente vai ver um pouquinho mais e aí no final cada um faça uma análise individual de si próprio. Eles haviam se consagrado como discípulos espirituais para preparar Jesus para a sua obra. Eles eram iniciados, no caso, então. Já eram iniciados. Sim. Né? E por que eles eram iniciados? A gente vai ver aqui só por cada pontozinho que a gente for mencionar ou pontuar, dá para se entender justamente o que o Tiago mencionou. Jesus foi educado por eles, né? Exatamente. Né? Os essênios não se perderam, né? Eles não perderam a luz interna. E eles conservavam de maneira fiel a sabedoria dos mistérios. Ou seja, já eram pessoas muito adiantadas na linha da evolução. Total. E a gente vai ver isso daí, que a gente vai demonstrar de maneira bem um pouco mais à frente. Eles já viviam de acordo com os princípios espirituais mais elevados, que mais tarde seriam plenamente revelados e ensinados por Cristo. Bom, dando seguimento aí, os essênios eram considerados guardadores dos mistérios sagrados. Eles viviam de forma pura, disciplinada e dedicada à vida espiritual. Olha só essas palavrinhas chaves já demonstram uma série de informações para que cada um, como eu mencionei aqui, faça uma análise própria. Ou seja, buscar a disciplina, a persistência, a pureza e dedicar uma vida para buscar a parte espiritual. Eles seguiam as regras rígidas de conduta moral, silêncio, jejum, oração, cura e estudo. Aí, veja bem, o que vocês entendem aí como sendo uma conduta moral? Aqui já praticamente eles praticavam o cristianismo puro aqui, praticamente. Não existia. Então, estava tão à frente que a dispensação ainda nem tinha passado para a nova. E nem tinha Cristo aparecido. Exato, porque, conduta do silêncio, jejum, oração, curar. Que hoje em dia era uma conduta, isso, eles viviam de acordo, né? Se conduziam dentro desses padrões. Eles se orientavam por essas ações, para que isso é considerado de modo certo, correto, justo, digno, uma sociedade e cultura específica refletindo a sua consciência sobre o dever e a responsabilidade em relação a si e aos outros. Muito importante. Então são palavrinhas chaves que cada um de nós temos que ter conosco enquanto estudantes Rosa Cruzes. O que mais? Eram piedosos, estudiosos e contemplativos. E vegetarianos. Também. Até aqui, viram alguma coisa diferente do que é um ensinamento para um estudante Rosa Cruz? Nada. Eles se preparavam para ser curadores. Né? Eles já eram. Já eram curadores. Então eles eram também auxiliares invisíveis. Também. Claro, eles eram iniciados. Também auxiliares invisíveis. Eles não sustentavam de maneira pública. Mais um ponto aqui.
Eram diferentes dos saduceus materialistas e completamente opostos aos hipócritas e vaidosos fariseus, como vimos aí no texto e acabamos de ver. Evitavam qualquer menção a si mesmos e a seus métodos de estudo e adoração. Por isso, quase nada se sabe sobre eles e nem são mencionados no Novo Testamento. De novo, algum ponto distinto do que um estudante da Fraternidade Rosa Cruz tem que analisar em si mesmo? A ordem essênica procurava o sentido mais profundo das coisas, nada distinto de novo do que um estudante da Fraternidade Rosa Cruz. Eles conheciam as leis naturais e primavam por viver consoante a esses princípios. Jesus de Nazaré cresceu e fortificou-se nesse ambiente elevado essênio. Eles praticavam a cura definitiva do corpo e do espírito e não a remediava. Isso era possível devido à vida plena de oração e devoção, isolados em comunidades fraternas. Aqui tem um ponto, muito pessoal. É muito pessoal. Hoje, enquanto estudante, a gente não, penso eu, de se isolar, e sim viver em comunidade, junto a todos, porque aí vai estar a lição para cada um de nós. Mas é um ponto muito pessoal. E por isso a sua bondade natural, sua pureza de costumes e outras virtudes atraíam os sofredores, os desamparados e os sequiosos de alívio. Tinham conhecimentos avançados da ciência espiritual, astrologia e das leis da natureza. De novo, algum ponto distinto do que é a fraternidade, o ensinamento da Fraternidade Rosa Cruz a um estudante da Fraternidade Rosa Cruz? Na verdade, eles faziam serviço amoroso e desinteressado, como nos ensinam aqui hoje, né? Eles conheciam as leis de causa e efeito e como ela funcionava. Pessoal, alguém quer comentar? Oi, irmão. Eles praticavam, pode-se dizer assim, como se estivessem no primeiro e no segundo céu aqui na Terra? Olha, eles eram iniciados, certo, o Edson? Traziam o céu para a Terra. É o que nós buscamos, o céu. De alguma maneira, sim. Então, de uma maneira, vamos dizer, diria que sim. Concordo. Se fizer uma analogia, trouxeram o céu para a Terra. Agora, olhando de outro prisma, nós buscamos o céu. Eles tinham uma vida dupla, né, entre o mundo físico e o mundo etérico, entre aspas, assim. Exato. Ficava transitando ali. Correto. Bem a meio. Os essênios chamavam a si mesmos de Novo Israel e se consideram o povo do Novo Testamento. Que viria, né? Não, mas certeza, sim, com certeza. E por que isso, Fernando? Pelas atitudes, pelas ações, eles já estavam muito à frente do tempo. Todas essas, nesse período em que você está trazendo, antes de Cristo, todas essas ações não eram cobradas e nem era de se esperar de um indivíduo que estava evoluindo espiritualmente. Porque ainda nós estamos na antiga dispensação, não na nova. Todas essas atitudes, tanto de cura, devoção, silêncio, é da nova. Sim. Ou seja, eles estavam muito avançados, tal importância de ter educado Jesus, porque ele já não, tudo que tinha que aprender nas religiões de raça geovística já tinham aprendido. Eu penso que quando a gente estuda a chegada do Cristo, né, Jesus e Cristo, não é que a gente lê
E entende que junto, foi todo, digamos assim, um projeto, né, junto com a chegada do Cristo. E vieram mesmo um grupo de espíritos elevadíssimos para poder preparar os caminhos, como João, depois, e os essênios, inclusive cuidavam do corpo denso de Jesus, tudo, eles já vieram em missão, é o que me parece. Então eu vou sumarizar assim, ó, eles viviam em estreita conformidade com a lei. Total. Period. Quer já passar para o próximo link? Quem já dá um? Ah, não, manda aí. Acho melhor. Chegaram o tempo em que a antiga dispensação, a segunda das duas jeovísticas, e deveria ceder lugar à nova dispensação, ou seja, a primeira das duas cristãs. Os essênios estavam preparados para essa transição e prepará-la foi a missão de Cristo. Quem eram os essênios? Maria e José eram essênios. Sim. Quem mais? João Batista. João Batista. Pedro. Quem mais? Ananias. Ananias, opa. Quem mais? Zacarias e Isabel. Opa, os pais de João Batista. Só com uma palhinha aí para que a gente possa entender um pouco e vislumbrar seres que eram essênios. Inspiração para todos nós, hein? Então, qual é o próximo passo aí? Quem é Cristo para a Rosa Cruz? Cristo é um arcanjo, o iniciado entre os arcanjos e o mais elevado do período solar. O que vocês me dizem aí a respeito de ser o mais elevado do período solar? Foi o único que aprendeu tudo que tinha que aprender até o período de Vulcano. Gotcha. É isso aí. Dessa dispensação, hein, João? É isso aí. Normalmente o veículo inferior de um arcanjo é o corpo de desejos. O Cristo tem poder para construir e funcionar em um veículo tão inferior quanto o corpo de desejos, que é o mais inferior que ele consegue chegar. Tem a setinha aí mostrando na gravura, inclusive, né? Isso. Mas normalmente Cristo, por ser um arcanjo iniciado mais elevado do período solar, ele usa o veículo espírito de vida como sendo o seu veículo mais inferior. Está aí também na setinha para que a gente, por a nossa mente ainda não ser concreta e não evoluída ainda a termo, a gente precisa aí de ter algumas ilustrações para poder... Para se tornar vertical. Isso. Está na moda. Obrigado, Ângela. E ele funciona tão conscientemente no mundo do espírito de vida quanto no mundo físico. Quanto nós no mundo físico, perdão. E quem é Jesus para a Rosa Cruz? Alguém quer se arriscar? O maior iniciado que teve até agora, até o grupo D, foi o que aprendeu. Entre os seres da onda de vida humana aqui no período terrestre. Exato. Por enquanto, isso eu ia falar, por enquanto, que pode ser que apareça outro. Dá tempo ainda. Né? Então, para ilustrar um pouco aí, Jesus pertence à onda de vida humana. Jesus é provavelmente, como bem disse a Ângela, o mais elevado da nossa onda de vida até agora. Normalmente, o veículo mais denso em vibração na humanidade é o corpo denso. O que é legal também, só abrindo uma coisa, a gente está vendo aí 3 seres diferentes, nós vamos ver, né? Sim. Nós vemos, Jesus é um, Cristo é o outro, e Cristo Jesus será o outro que você vai explicar no final. Então, são 3 figuras, vamos dizer assim, diferentes. Isso aí, Ângela. Bom. Olha, pessoal, no nosso livro
Não tem o desenho aí do período terrestre, tá? Isso aí foi a gente que acrescentou para ficar mais claro essa questão de que Jesus é o maior iniciado do período terrestre, tá? Certo. Pode completar aí, Edson. Glauco, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é ignorância da minha parte mesmo. No canto da tabela tem signos do zodíaco, e ele contempla, né, tanto Cristo quanto o Pai como conhecedor dos 12. Ele é superior ou ele dominou esses 12? Como é que eu posso interpretar esse zodíaco lá? Por favor, se é que você pode falar. Ele dominou os 12, mas espera aí, desculpa. Cristo dominou todos. É o único que teve acesso do Pai até o ser humano. É Cristo, o único. E nós vamos ver isso. O zodíaco ao lado representa o quê? Ele dominou os 12? Sim, ele domina os 12 períodos. Ele conseguiu dominar, ele é superior, inferior ou igual? Aí eu faço uma pergunta. Você está se referindo a Cristo ou a Jesus? Aí para mim, eu não sei diferenciar. A Jesus e Cristo, sim. Cristo e Jesus eu não sei te dizer. Tá bom. Mas aqui a minha resposta é que Cristo dominou todos os mundos. Desde o mundo de Deus até o mundo físico. Foi o único, é o único ser que conseguiu até hoje ir do mundo físico até o mundo de Deus. E ele faz essa ponte e essa ligação entre todos os mundos. E aí nós vamos ver quando a gente estudar quem é Cristo Jesus. Tá, eu posso fazer um paralelo aqui quando na palavra, na Bíblia, diz que ele dominou os principados e potestades e colocou embaixo dos seus pés? É isso? Sim, eu entendo que sim. Ele manda nos 12, entre aspas. Não, Edson. É o seguinte, ele aprendeu todas as lições dos 12. Todas as lições que as eras vão nos passar, as que já passaram e as que vão passar, ele aprendeu. Quando a gente fala de um signo, de uma constelação zodiacal, nós estamos falando de um ser em um estado de evolução muito maior do que o de Cristo e de Jesus. Aí não, por exemplo, as próximas elevações de Cristo, de Jesus, é um dia até se tornar uma constelação, um signo, ali, vamos usar esse termo. Mas ele aprendeu as lições que as eras, que os signos vão nos passar. Aí sim, aí ele dominou, aprendeu, por isso que ele conseguiu zerar todo esse esquema de evolução, ganhando lugar como filho na trindade ali junto com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo, que aí ficaria o maior iniciado do período de Saturno, que foi o Senhor da Chama, o Cristo, que foi o maior iniciado do período solar, um arcanjo, e Jeová, que foi o maior iniciado. Quando a gente fala maior iniciado, é que ambos os três aprenderam todas essas lições, ou seja, todas as eras zodiacais, eles aprenderam todas as lições, das que eles viveram e das que possivelmente eles iriam viver, anteciparam. Mas eles não são maiores ou não são mais evoluídos do que a constelação zodiacal. Ele dominou a mandala astrológica, então. Isso, dominou, aprendeu tudo. Mas o que ele quer traduzindo? Exato, aprendeu tudo que havia de se aprender nesse esquema de evolução. Que é o que a gente está buscando. Exato. Humildemente falando. Sim. Isso mesmo. Bastante humilde. Bom, pessoal, então, Jesus viveu várias vidas em diferentes circunstâncias, sobre vários nomes, em diferentes encarnações, sendo sempre como qualquer outro ser humano. E qualquer um pode buscar essa informação a partir do momento que você chegou no ponto que atingiu uma iniciação. Jesus anteriormente havia encarnado como Salomão. De novo. Básico, né? De novo. Qualquer um
tem como buscar essa informação, está aberto para todos. Na memória da natureza? Na memória da natureza. Facinho. Tranquilo. Sim. Ao longo de muitas vidas, ele trilhou o caminho da santidade e, assim, se preparou para ceder seu corpo físico para que Cristo cumprisse sua missão. Jesus possuía um tipo de mente singularmente pura, vastamente superior à grande maioria da nossa humanidade atual. Gente, de novo, olha as palavras que estão mencionadas aqui. Mente singularmente pura, ou seja, pureza. O que significa isso? Em Mateus 5,8, no Sermão da Montanha, como parte das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É uma linha muito tênue entre a pureza e a ingenuidade, né? Ingenuidade é... Ingenuidade não é virtude, pureza é virtude. A criança é pura. A criança é pura? Seria sem desejos dos veículos inferiores? Com certeza. Nossa! Com certeza. Foi certeiro. Pô, verdade. Cirúrgico. Nossa. Então, mais uma outra... Nós já vimos ali atrás essa palavra e eu estou enfatizando porque essa é uma chave para qualquer estudante ou qualquer um que decida segui-lo. O Parsifal era puro. Uma mente pura significa que ele não tinha mais aquele problema da intromissão do mundo do desejo na mente. Não, faz muito sentido, porque, por exemplo, quando você fala pureza e inocência, eu vejo, tá, pelo menos como uma linha muito tênue, porque, por exemplo, inocência não é virtude. Você precisa saber até que ponto, vamos trazer para o mundo real. Você tem que saber até que ponto, onde é que você deixa teu celular, onde é que você deixa a sua carteira. Não posso, não, o mundo é belo, o mundo de poliana. Não é isso. Quando fala pureza, pelo menos para mim, ficava muito isso, puxa, o que é? Como que é ser puro? Então, a pureza, dentro do que o Glauco falou e o Diego foi muito cirúrgico, é fazer das suas ações, o Edson também, é fazer das suas ações, das suas atitudes, elas não estarem contaminadas com o desejo. A santidade não entra aí? Sim, total. Sim. Total. Mas não é só ação, tá, Fernando? Nós vimos ali atrás que os pensamentos... Qual é o monte da fraternidade? Aí a gente joga para Santo Agostinho essa daí. As três palavras, três frases. Corrupção, mente sã, Incorporação. mente sã, é o corpo, mente, sentimento e a mente. Exato. E aí, a partir do momento que você conseguir purificar isso aí a gente começa a caminhar mais firme num ato de santificação. É essa pureza. Que a inocência, é aquela pureza de inocência. Que a inocência vem da ignorância. Total, né? inocência não é verdade. Então, é nessa questão, acho que é assim, que a virtude, nesse caso, seria o quê? Você conhecer o mal, mas escolher fazer o bem. Se manter. Exatamente isso. Criar a virtude, né? Porque a inocência não se conhece o mal. O inocente, ele faz o bem. Mas a virtude seria você conhecer o mal, mas você não praticar o mal, você escolher fazer o bem. Através dos pensamentos, atos e ações, sentimentos, puro, sem estar contaminado nem só pelos inferiores, é pelo meio, pelo desejo mesmo. Do desejo para baixo. O desejo também é o inferior. O Parsifal foi envolvido no mundo físico e não se prostituiu. Ele, com o poder espiritual, aquela lança lá, ele não usou nunca para se defender. É um longo trabalho. Então vamos lá, eu faço uma pergunta. Quais as duas forças que movem a todos nós? Vontade. Quais as duas grandes forças que nos movem? Imaginação. Uma está aqui. São os nossos pensamentos. E a outra? Nossos desejos. Que está representado pelo coração. Não é isso? Duas forças invisíveis.
Entre aspas. Quem tem olhos de ver, vê. Quem não tem, não vê. E o que ele mencionou aqui? Mente singularmente pura. Ou seja, positiva. A mesma coisa, os nossos desejos. Também positivos. Dá para falar muito mais a respeito disso, tá? E podemos até falar. Quem foi José? Pai de Jesus, e era um essênio e um elevado essênio, né? Os essênios é o que chamam de construtor, os construtores também? Os construtores eram os filhos de Sete, né? Sete. Acho que é. Vive até no meio lá, né? Ótimo, beleza. Durante muitas vidas também percorreu o caminho da... Quem comentou aí agora há pouco? Acho que foi o Edson, né, Edson? Se o Santos... Eu comentei. Isso mesmo. Tá aí, ó. Não sei se isso daí complementa um pouquinho aí para te ajudar no que você comentou. E ele era tão puro que poderia realizar o ato da fecundação como um sacramento, sem nenhum desejo ou paixão pessoal. Nossa. É o sacro ofício. Sacro ofício. Que é o que cada um tem que buscar para poder fazer com que a força, ou uma das grandes forças, se elevem, percorrendo todos os pontos do corpo até atingir as duas glândulas na nossa cabeça, certo? Pituitária. Ele tinha a capacidade de expressar a vontade, que é a força masculina, que foi o que o Fernando mencionou quando eu fiz aquela pergunta, das forças que nos movem, de maneira mais perfeita no ato gerador. E aí, outra pessoa, né, ou outro símbolo, ou outra grande ser humano aí, que é Maria, que era também a mais elevada pureza humana e por isso foi escolhida para ser a mãe de Jesus, Jesus de Nazaré. Ela tinha a capacidade de expressar a imaginação, que é a força feminina, de maneira mais pura, no ato gerador. Só ela poderia fornecer o material mais puro, de novo entra a palavra pureza, para a construção de um corpo denso, mais próximo da perfeição, como foi a de Jesus. E ela expressa a máxima pureza que um ser humano pode alcançar no ato gerador. Tudo bem aqui? O Glauco, existe uma frase que diz assim: quando nós conseguirmos executar a força de vontade pura e a imaginação pura, unir os dois em nós mesmos, aí nasce o menino Jesus no coração. Olha. Temos que ter a força de vontade pura, a imaginação pura, unindo os dois, desse ato gerador, aí nasce o Cristo, o Jesus no nosso coração. Que é justamente o objetivo que cada um tem que buscar, né? Como acima, assim embaixo. E você tem que fazer com que o coração suba ao nível do intelecto, e o intelecto vá ao nível do coração. Você passa a ser ao contrário, né? Você Pensar com o coração, sente com a mente. Sente com a mente. Olha, como é em cima e embaixo. Esse mecanismo parece que é o definitivo, né? É o objetivo final. Aí é a pureza, né? É a verdadeira pureza. Objetivo final. Não foi o que Jesus falou para Nicodemos, no batismo: quem não nascer da água do Espírito não verá o reino do céu? A água, o Espírito da Santo. É porque o Nicodemos, ele representa lá naquele trecho da Bíblia. Fala mais alto. Fala mais alto, Luiz. O Nicodemos representa naquela parte da Bíblia, naquele milagre ali, a primeira iniciação dele, mas só que ele era puramente mental. Então,
o Jesus, o Cristo Jesus vai lá e mostra para ele que tem que ter a parte do sentimento, a parte da imaginação e usar corretamente a mente para ele entender o que o Cristo Jesus estava falando, porque ele não estava entendendo, porque ele falou, mas como que pode? Eu vou voltar no útero da minha mãe para me renascer? Aí ele mesmo caiu em si, que deve ter dado na cabeça dele, né? Ele falou assim, agora entendi. É a mesma coisa que acontece com qualquer um que chega até a um instrutor ou a um irmão maior, que também não vai te dar essa resposta ao pé da letra. Ele sempre propõe, né? Ele joga no teu campo igual e quem fica esperando você fazer como se fosse a tromba marinha, né? Você se eleva e aí você pega. Analise por você mesmo. Agora que eu entendi. Nossa, demais esse exemplo que você deu. Isso daí é como em cima e embaixo, né? Sério. Bom, Jesus de Nazaré, ele nasceu em um corpo puro e sem paixão. Esse corpo era o melhor que poderia obter na terra, e a tarefa de Jesus naquela encarnação era cuidar desse corpo e devolvê-lo ao mais alto grau de eficiência possível em preparação para aquele grande propósito que está por vir. E nessa encarnação ele alcançou um corpo denso e vital, que é o mais perto da perfeição, que já se construiu e se construirá por qualquer um de nós nesse grande dia de manifestação. Um corpo de desejo isento totalmente de paixões, desejos inferiores, e formado exclusivamente de materiais de desejos das regiões superiores do mundo dos desejos. Uma mente extremamente pura e muito superior a qualquer outra da humanidade. Que exemplo, né? Bom, então agora a gente vai seguir aí para a próxima terminologia com uma pergunta. De novo uma pergunta. Quem é Cristo Jesus para a Rosa Cruz? Alguém quer comentar antes? A gente vê? Então vamos lá. Então a gente tem que fazer um sumáriozinho aí, dizer, né, que Cristo, como a gente já viu, é o mais elevado de todos os arcanjos, e ele funcionava de maneira perfeita no seu corpo de desejos, que é o corpo mais inferior que ele poderia alcançar. Eu podia colocar mais uma pitadinha? O Cristo mais elevado de todos os arcanjos era a humanidade na época do período solar. Sim, correto. Que ele se transformou num Deus, o Deus Filho, o Cristo. Sim. Perfeito. Pequeno detalhe esse. Pequeno detalhe, né, Luiz? Depois que ele aprendeu todas as lições, tinha que aprender. E como todo arcanjo, era incapaz de construir um corpo de desejo, ou seja, e um corpo vital para si. Ele utilizou os corpos denso e vital de um ser humano chamado Jesus, e para aparecer como um homem entre os homens e se sacrificar para salvar a onda de vida humana, ele veio aqui justamente para salvar-nos. Para nos salvar. O que você acha? Por que ele teve que vir como um humano, como um homem entre os homens? Nós vamos ver. Então no próximo slide aí a gente já vai ver essa sua pergunta. Porque não podia ser um alienígena, né? Parecer Ninguém ia acreditar, né? Lógica. Bom, como a gente viu aí no textozinho, né? Esse mundo é o mundo mais inferior que o Cristo poderia alcançar, né? O mundo de desejo. Entretanto, para chegar ao mundo que o ser humano ou o humano vive, que é o mundo físico e a região etérica, aquele que conseguiu desenvolver um corpo vital, ele precisou seguir justamente
ou precisar da ajuda de um ser humano. E quando Jesus, então, indo aí adiante, né, na idade de 30 anos, Jesus cedeu os seus corpos, denso e vital, para que Cristo, a fim dele utilizar esses dois corpos para poder viver na região do mundo físico até o final da sua missão. E a gente vai ver qual é a missão dele. Isso ocorreu quando? No batismo no Jordão. E nesse momento ocorreu a cessão dos dois corpos de Jesus para Cristo. E qualquer um pode ver isso aqui, se for até a memória da natureza, e vai comprovar o que está exposto aí. A partir daí, esse ser passa a ser chamado de Cristo Jesus, ou Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Jesus Cristo. Hã? Jesus Cristo. Tem um porém aí. O que é Cristo Jesus sem o hífen? O que é Cristo Jesus com hífen? Alguém sabe? Está falando de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus? Estou falando de Cristo Jesus. Com hífen. Com hífen. O que a gente pode entender aí? É uma designação usada para se referir à união. Ou melhor, a possessão de maneira temporária do corpo vital e do físico do homem chamado Jesus, pelo Espírito de Cristo. Que o Espírito de Cristo desceu e entrou no corpo vital e físico de Jesus, durante o batismo no Rio Jordão, como acabamos de ver. E ele usou esse corpo como um veículo físico para realizar a sua missão. Então, Cristo Jesus foi um período de 3 anos só. Com hífen é uma terminologia dos ensinamentos Rosa Cruz. Então, com hífen significa dos 30 aos 33 a vida de Jesus e de Cristo Jesus. Tá? Com hífen, Cristo Jesus. E sem hífen também significa o mesmo. Entretanto, é uma terminologia comum da teologia cristã e geralmente enfatizando a união da natureza ou o título messiânico. Ponto. É uma terminologia para nós, é como escrever para o estudante Rosa Cruz ou para Rosa Cruz, entende-se que Cristo Jesus com hífen. Tá certo. Porque na Bíblia a gente é Cristo. Olha lá. Oi, Na realidade, é Cristo Jesus ou Cristo Jesus com hífen ou Jesus Cristo, ou seja, as 3 formas que nós conhecemos que é chamado Cristo Jesus, mesmo na Igreja Católica, né? O pessoal fala Jesus Cristo. O que é importante para nós entendermos é que para nós são 2 figuras diferentes, que naquele momento Cristo tomou o corpo físico de Jesus emprestado para poder fazer o trabalho dele, porque ele não conseguia descer na região química do mundo físico, né? Então, ele não conseguia criar, tá? Não descer, ele não conseguia criar um corpo físico e um corpo vital. Correto. Isso, Ângela, obrigada, porque descer ele desceu, né? Descer, ele desceu. O corpo de Jesus, tem razão. Desculpa, mas é só para a gente entender que quando a gente fala, por exemplo, em outras religiões, em Jesus Cristo, nós estamos, segundo o entendimento da Rosa Cruz, falando de 2 figuras diferentes. É isso que a gente tem que ter em mente. Isso. Correto. Na crucificação, ou seja, no Gólgota, Cristo encerra a sua missão. O corpo denso de Jesus se desintegra e os elementos que o compunham voltam para a natureza. O corpo vital de Jesus ainda é utilizado pelo Cristo nas suas aparições, como relatado nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos. E
depois da ascensão do Senhor, é resguardado em um sarcófago de cristal em algum dos estratos da terra. Está guardado para uma nova vinda. É isso? É esse? Vamos ver isso. Sim, não, é esse? Correto. Ele vai precisar dele. Os átomos sementes do corpo denso e do corpo vital são devolvidos para Jesus. Bom, Cristo Jesus é o único ser que possuía uma série completa de veículos, como a gente já viu anteriormente. Ou seja, desde o mundo de Deus até o mundo do espírito de vida, com o seu veículo espírito de vida, e do mundo do pensamento, que é a região abstrata, como está aqui, até o mundo físico com o corpo vital e denso de Jesus. Os 12 veículos formam uma cadeia ininterrupta do mundo físico ao próprio trono de Deus. É o único ser no universo em contato tanto com Deus quanto com o ser humano e capaz de mediar entre eles. Porque, pessoal e individualmente, experimentou todas as condições e conhece todas as limitações inerentes à existência física. Algum comentário? Eu sou um arcanjo, tem que pegar um cheio de limitação, se restringir, se mas era um corpo muito bom, né? O Tamanho melhor. sacrifício. Mas assim, tamanho sacrifício. Tanto que os essênios que consertavam, vamos consertavam dizer assim, constantemente. consertavam no mau sentido, né? O corpo Mantinha, dele, né? né? Que Mandava- rachava a pele, Dava manutenção. né? Dava manutenção. Era muito alta a vibração. Né? Quem dava manutenção? Os essênios. Os essênios. Os essênios. Após o sacrifício no Gólgota, quando houve a morte do corpo denso de Cristo Jesus, o átomo semente do corpo denso de Jesus foi devolvido para ele. E o do corpo vital depois que Cristo utilizou após a morte. Agora, o que aconteceu aí? O corpo vital, construído por Jesus, naquele renascimento, não foi devolvido e nunca será. Está no texto. E por que esse corpo vital não foi devolvido? A regra, A volta de Cristo. por onde ele entra, Por ele tem que onde ele sair. entra, ele tem que sair. Então ele só vai poder sair da terra através do corpo vital. Então, que Jesus cedeu Emprestou para para ele. ele. Será? Em Fausto está escrito isso daí. Para que Cristo o utilize na sua segunda vinda. Isso mesmo. Que é justamente o que vocês responderam. Ele não poderia Cristo tomar um corpo vital de outro ser quando necessitasse novamente? Exatamente. Era uma pergunta. Não poderia. E a lei determina que todo ser deve sair de um lugar pela mesma via por onde Você entrou. É a lei, né? Nos planos internos. E Cristo entrou no mundo físico através do corpo vital de Jesus e deve sair também por esse mesmo corpo. Por isso que ele está guardado. Se o corpo vital de Jesus fosse destruído, Cristo permaneceria neste ambiente tão limitado até que o caos dissolvesse a terra. E ele morre. E a culpa seria de quem? Nossa. Nossa, né? Não temos competência e aí acontece. Não precisa ficar espalhando. E aonde está o corpo vital de Jesus, aguardando pela segunda vinda de Cristo? Sim. Aonde está? No extrato da terra. E um deles. Dos estratos. Tem mais, que mais? De cristal. Só está no extrato da terra? É no sarcófago, protegido de vidro, que ninguém. Vidro? Não, é cristal. Ah, É Cristal. uma mistura de vidro com chumbo. Pra ninguém. Ninguém
ninguém penetrar. Num sarcófago de cristal em um dos estratos da terra, preservado contra o ataque das forças malignas, guardado pelos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz, sob proteção espiritual elevada, onde ninguém que não precise vê-lo tenha acesso. O corpo denso de Jesus se desintegrou, mas o vital altamente purificado foi mantido intacto. Tudo bem até aqui? Algum ponto, alguma pergunta, algum complemento? Hoje em dia você tem como dizer desintegrou e muita gente entender, né? Você imagina naquela época. Não, desintegrou. Como assim desintegrou? Até hoje é um tabu. Todos os átomos foram mandados para todos os lados. Não teve aquele decomposição. Decomposição. Não foi decomposto. Isso é legal, então não foi decomposto. Não, porque como é nosso hoje em dia, né? O dele foi devolvido. O dele. Não, tudo que era composto. Porque ele constantemente ia lá nos essênios, e os essênios tinham um grupo de essênios que mantinham o corpo dele coeso, né? Quando ele morreu lá no Gólgota, acho que alguém chegou lá para os essênios e falou assim: gente, pode parar agora, tá? Não precisa mais fazer toda aquela vibração que vocês fazem, porque ele já está morto. O nego parou, que aconteceu no corpo inteiro aquilo que acontecia em partes do corpo dele quando ele ia fazer manutenção lá com os essênios. Fazer manutenção é boa, linguagem de engenheiro, né? Ela que falou. Não sei coisa de arquiteto. Pessoal, mais alguma pergunta, questionamento, complemento aí? Alguém quer? E assim, pessoal, a gente termina o nosso texto de hoje. Se alguém tiver algum complemento aí que queira fazer, ainda dá tempo. Se não, a gente parte para a conclusão, encerrando a o nosso estudo de hoje com a oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade, e que as rosas floresçam em vossa cruz.